Vamos começar essa aula falando sobre lei processual civil, dentro de direito processual civil. O tema de hoje é competência legislativa em matéria processual. Fontes do direito processual civil. Constituição Federal traz as regras centrais como princípios, estrutura do judiciário e garantias processuais. CPC é o principal diploma processual. Leis específicas, como a Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099, 1995. Normas processuais x normas procedimentais. Normas processuais disciplinam a relação entre o juiz e as partes, incluindo seus poderes, direitos, deveres e prerrogativas. Normas procedimentais tratam da prática dos atos processuais em si, como o rito de audiência ou a sequência correta de atos. Pensa assim, a diferença entre processo e procedimento é fundamental porque afeta diretamente o texto constitucional. Isso ocorre porque cada um desses conceitos está submetido a uma competência legislativa distinta. Repara que isso significa que, dependendo do termo usado, há limitações diferentes no que pode ser feito em relação ao assunto em questão na Constituição. O artigo 22, inciso I da Constituição Federal estabelece que a competência privativa para legislar sobre direito processual é exclusiva da União. Isso significa que somente ela pode criar normas relacionadas à relação processual, como os poderes do juiz e os direitos e deveres das partes envolvidas no processo. Vale ressaltar que Estados e o Distrito Federal não têm prerrogativa para inovar nessa área, devendo-se ater às normas já estabelecidas pela União. Repara que o artigo 24, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Aqui, a União é responsável por editar normas gerais, enquanto os Estados-membros e o DF podem criar normas específicas, complementando as normas gerais federais. O CPC, Lei 13.105, 2015, é ao mesmo tempo um instrumento de direito processual, que resulta da competência privativa da União, artigo 22, e, confira, e uma norma que contém regras gerais de procedimento, proveniente também da competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal, artigo 24, x, confira. Essas regras procedimentais gerais estabelecidas pela União no CPC são complementadas pelas leis de organização judiciária dos Estados, que tratam das regras específicas de procedimento no âmbito estadual. Repara que, enquanto a competência privativa da União se refere às normas gerais, as leis de organização judiciária dos Estados se ocupam das regras mais detalhadas e aplicáveis localmente. Repara que a competência privativa pertence ao poder legislativo da União e seu objeto é o direito processual, ou seja, as relações processuais envolvendo os poderes do juiz e os direitos débitos das partes. Isso está fundamentado no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Pensa assim, quando a competência é privativa, só a União pode legislar sobre o assunto, que neste caso são as normas processuais específicas. Em contraste, a competência concorrente envolve tanto a União quanto os Estados e Distrito Federal. Eles podem legislar em conjunto sobre procedimentos em matéria processual, mas é importante notar que aqui o objeto abrange um campo mais amplo do direito processual, permitindo que diferentes entidades possam se pronunciar sobre as normas gerais e específicas nessa área. Essa distinção reflete no artigo 24, inciso X, da Constituição Federal. Agora, atenção, aqui vem um ponto que costuma confundir na hora da prova. Repara que o conceito de direito processual não se confunde com procedimento, são duas categorias distintas e isso puxa competências legislativas diferentes. O direito processual, que envolve os poderes do juiz, direitos e deveres das partes, é uma competência privativa da União, Estados e Distrito Federal não podem legislar sobre isso. Já o procedimento, que engloba ritos e práticas de atos processuais, tem competência concorrente. Isso significa que Estados e DF podem legislar sobre ele, mas apenas de forma específica, sem contrariar as normas gerais estabelecidas pela União. É importante notar que o Código de Processo Civil, CPC, não é só uma lei de competência privativa. Ele também contém normas procedimentais gerais, que se enquadram na competência concorrente do artigo 24, inciso X, da Constituição Federal. Um exemplo típico de norma procedimental específica são as leis de organização judiciária dos Estados, editadas pelos Estados e DF para complementar as normas gerais do CPC. Na competência concorrente, a lógica é sempre a mesma, a União estabelece as normas gerais, enquanto os Estados DF podem legislar sobre normas específicas, sem poderem, por exemplo, criar regras que contradigam as normas gerais da União. Erros clássicos que aparecem em prova. Toda a legislação processual civil é de competência exclusiva privativa da União. Isto não é verdadeiro para todo o direito processual, apenas para aquela parte que se refere ao direito processual em sentido estrito, conforme previsto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, confira. Já quando falamos de procedimentos, a competência passa a ser concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, com a União encarregada das normas gerais e os Estados DF das normas específicas, conforme estabelecido no artigo 24, inciso X, da confira.
Os estados podem legislar livremente sobre qualquer aspecto processual desde que não exista lei federal. Isto também é falso. Mesmo na competência concorrente, os estados só podem tratar de normas específicas de procedimento e devem fazer isso em harmonia com as normas gerais fixadas pela União. Eles jamais podem abordar o direito processual em sentido estrito, que é privativo da União. Uma lei de organização judiciária dos estados seria inconstitucional por tratar de matéria processual. Isto está incorreto porque essa lei trata de procedimento, que é matéria de competência concorrente, não de direito processual em sentido estrito. Portanto, desde que respeite as normas gerais fixadas pela União, tal lei seria perfeitamente compatível com a Constituição Federal. Confira. Vamos fazer agora o resumo em 30 segundos. Repara que temos aqui duas categorias importantes no direito processual. A relação processual, envolvendo os poderes do juiz e os direitos e deveres das partes, é de competência privativa da União, artigo 22, e, confira. Já o procedimento, ou seja, a prática dos atos processuais e o rito, são de competência concorrente entre a União, Estados e DF, artigo 24, confira. É importante notar que quando temos competência concorrente, a União é responsável pelas normas gerais de procedimento, enquanto os Estados e o Distrito Federal cuidam das normas específicas. Isso significa que as normas gerais são aplicáveis em todo o território nacional, mas podem ser complementadas por normas mais específicas estabelecidas pelos Estados. O Código de Processo Civil, CPC, é uma lei que reúne tanto as normas gerais de procedimento, competência concorrente, quanto as normas gerais do direito processual, que são de competência privativa da União. Além disso, os Estados têm autonomia para estabelecer suas próprias leis de organização judiciária, que podem incluir normas específicas de procedimento, complementando assim o CPC. Guarda essa ideia, a estrutura do direito processual é complexa, com diferentes níveis e fontes de competência que devem ser bem compreendidos para uma análise jurídica adequada. Para fechar, um complemento para quem estuda para a banca Sebrasp. Repara que o Sebrasp costuma testar a literalidade dos artes 22 e 24, da Confira, misturando os conceitos de processo e procedimento. É comum a banca afirmar, de forma incorreta, que toda a matéria processual, incluindo procedimentos, é privativa da União, ou que os Estados podem legislar sem limites sobre procedimento. Também pode cobrar a lógica geral específica da competência concorrente, onde a União edita normas gerais e os Estados e DF, normas específicas, aplicando-a ao exemplo do CPC e das leis de organização judiciária estaduais. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com quem também está estudando para a prova.